O Batman sabe que o Coringa vai matar novamente, e mesmo assim, ele o poupa. À primeira vista, isso parece fraqueza, mas e se for ao contrário? E se essa for a decisão mais difícil e mais poderosa que um homem pode tomar? Há uma tendência persistente em interpretar a recusa de Batman em matar como uma falha lógica dentro da narrativa do personagem. O argumento é conhecido como preservar a vida de um agente recorrente do caos permite que o ciclo de violência continue. No entanto, essa leitura parte de um pressuposto equivocado de que a função do herói é resolver o problema de forma definitiva. O que está em jogo, no entanto, não é a eficiência do resultado, mas a integridade do princípio. A conduta de Bruce Wayne se aproxima de uma tradição filosófica muito antiga, que é o estoicismo. Nos textos de Epictetus e Marcos Aurelius, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, se eu falei errado, peço desculpas, mas nos textos desses caras aí encontramos a ideia central de que o único domínio verdadeiro do indivíduo é em suas próprias ações, julgamentos e disposições internas. O mundo externo, com toda a sua imprevisibilidade e violência, não pode ser plenamente controlado. O que pode ser governado é a resposta a ele. Batman não ignora essa realidade, ele a assume com rigor absoluto. Ao contrário de um vigilante impulsivo, Bruce Wayne estrutura sua existência sobre um código que não depende das circunstâncias. A sua recusa em matar não é uma escolha estratégica, mas ontológica. Ele define quem é, ao abdicar da execução como solução. Ele estabelece um limite intransponível entre a justiça e arbítrio, entre ordem e colapso moral. Essa posição encontra ressonância direta na ética estoica, que valoriza a virtude como o único bem verdadeiro. Para os estoicos, agir corretamente não está na condição do resultado, mas na conformidade com a razão e com o dever. A ação justa mantém o seu valor mesmo quando o mundo ao redor permanece injusto. E Bruce Wayne encarna essa lógica ao operar em um ambiente sistematicamente hostil à racionalidade. Gotham não é apenas um cenário urbano deteriorado, é um campo de tensão psicológica contínua, onde cada decisão carrega o peso de possíveis consequências irreversíveis. E nesse contexto, o impulso de eliminar a ameaça se apresenta como solução imediata. A contenção desse impulso exige uma disciplina que precisa ser permanente. E o Coringa ocupa um papel central nessa dinâmica. Ele não é apenas um antagonista, ele é o vetor de teste do Batman. Ele representa a dissolução completa de qualquer estrutura ética. Sua lógica não busca poder, ordem ou sobrevivência. Ela busca demonstração de que nenhuma regra resiste ao caos absoluto. Em A Piada Mortal, ele propõe que basta um dia ruim para reduzir qualquer indivíduo à sua condição. E a existência do Batman contradiz essa hipótese. A resposta de Bruce Wayne se constrói por elaboração racional do trauma. A morte de seus pais não conduz a uma reação puramente vingativa. Em vez disso, torna-se o ponto de origem de um sistema moral deliberado. Eu sei que no final da HQ da Piada Mortal tem aquela cena ambígua de Batman matou o Coringa ou não matou o Coringa, e o cara que se torna mais incorruptível nesse sentido é o Gordon, mas a gente teve vários outros exemplos de materiais nos quadrinhos, filmes, séries, animação, em que o Batman passou por uma fossa inacreditável e não se deixou corromper. Ele não busca reproduzir a violência que o formou. Ele quer impedir a sua continuidade sob qualquer justificativa pessoal. E é por isso que o Batman do Zack Snyder não funciona, tá? Mas, enfim, foi só um parêntese. Esse movimento é profundamente estoico. A dor é integrada e não negada. O resultado é uma forma de autocontrole que não depende da ausência do sofrimento, mas da capacidade de não permitir que o sofrimento determine a ação. Ao preservar a vida do Coringa, Batman não está ignorando as vítimas futuras, ele está recusando transformar a justiça em um ato de vontade individual. Essa distinção é fundamental. No momento em que o herói se torna executor, a legitimidade de sua ação deixa de estar ancorada em um princípio universal e passa a depender de sua própria avaliação subjetiva. Os estoicos alertam precisamente contra esse deslocamento. Pro Epictetus, enfim, esse carinha aí que tá aparecendo o nome e a foto na tela. Epictetus, acho que é Epictetus o nome dele. Enfim, a perda do domínio interno ocorre quando o indivíduo passa a agir guiado por paixões desordenadas, mesmo que sob a aparência de justiça. A ação deixa de ser racional e passa a ser
reativa. E a partir desse ponto não há diferença estrutural entre o agente da ordem e o agente do caos. Ambos operam sob impulsos, ainda que com justificativas distintas. O Batman compreende essa fronteira com clareza. A sua regra não é contingente. Ela não se flexibiliza diante da gravidade do crime ou da recorrência do inimigo. A sua consistência é precisamente o que impede que sua atuação se transforme em tirania legitimada. A força dessa posição não reside na negação da violência, mas na recusa da internalização como método. Em termos estoicos, trata-se da preservação da hegemônico, que é a faculdade racional que governa o indivíduo. Uma vez comprometida, não há retorno possível à integridade moral. E essa leitura desloca completamente a questão inicial. O problema não é por que o Batman não mata o Coringa, mas o que seria necessário para que ele o fizesse? A resposta implica a ruptura de toda a estrutura que sustenta a identidade desse personagem. Matar não seria apenas eliminar o inimigo, seria abdicar de todo o princípio que diferencia a sua ação daquilo que ele combate. Então a narrativa, ela é uma coerência extrema. Ao longo das diferentes interpretações do personagem, essa coerência se mantém como um eixo estruturante. Batman Begins, o filme do Nolan, a recusa em executar o criminoso já estabelece a base do seu código. Em The Dark Knight, a decisão de não matar o Coringa, mesmo após a escalada de violência, reforça que sua atuação não se orienta por cálculo utilitário, mas por uma fidelidade a um princípio, e essa fidelidade encontra paralelo direto com as meditações de Marcos Aurelius, onde o imperador romano insiste na necessidade de agir conforme a própria natureza racional, independente das circunstâncias externas. A integridade não se negocia porque constitui a própria definição do indivíduo. O Batman opera sob essa mesma lógica. A sua força não se mede pela capacidade de eliminar as ameaças, mas pela consistência com que sustenta o seu código sob pressão contínua. Em um ambiente que constantemente oferece justificativas para as transgressões, a permanência no princípio exige um grau de domínio interno que ultrapassa qualquer habilidade física ou tecnológica. O gesto de poupar o Coringa não interrompe o caos de Gotham. Ela estabelece um limite dentro dele. Esse limite não é imposto pela cidade, mas pelo próprio Batman. E é justamente essa autoimposição que sustenta a possibilidade de justiça como algo distinto de vingança. A decisão revela uma estrutura. Não há uma hesitação nessa escolha. Não há omissão, existe um limite. Há uma recusa deliberada de ultrapassar uma fronteira moral. Dentro da tradição estoica, essa é a forma mais elevada de poder, que é a capacidade de agir sem se tornar escravo das próprias paixões. Batman não salva Gotham ao eliminar todos os inimigos. Ele a preserva ao garantir que, mesmo em seu ponto mais sombrio, ainda existe uma linha que não será cruzada. E essa linha começa dentro dele. Esse foi mais um vídeo do quadro Aprofundando Personagens. Muito obrigado por me assistir até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, comentário e compartilhe esse vídeo. E até a próxima.